um ano antes dos assassinatos, Febrônio publicou o livro As Revelações do Príncipe do Fogo. Os jornais tratariam o livro como absolutamente desconexo. Publicava algumas frases da primeira e outras frases da última página. É uma forma de subtrair qualquer sentido do livro, no fim das contas. Isso faz parte desse jogo de imagens, dessa disputa pelos modos de se enquadrar não apenas os crimes, mas o próprio Febrônio. E a justiça se coloca como aquela que determinará quais seriam válidas. O caso é passado para o psiquiatra Heitor Carrilho. O psiquiatra Heitor Carrilho é nomeado responsável pela confecção de um laudo sobre Febrônio. Ele deveria dar um parecer sobre a capacidade ou não de Febrônio ser imputado responsável pelos assassinatos. Esse laudo é mais um dos tantos emaranhados de imagens sobre o detento. Logo na anamnese, ele ressalta que Febrônio teria traços do que o psiquiatra chama de insinceridade, como, por exemplo, o fato de nomear sua mãe como Estrela do Oriente, quando em realidade o nome dela seria Reginalda Ferreira de Matos. Mas Heitor Carrilho faz uma ressalva. Ele defende que essa insinceridade não seria fruto de uma esperteza do acusado, mas sim que, abre aspas, Febrônio é, de certo modo, um crente das suas extravagantes ideias místicas. No laudo é tentado perceber Febrônio a partir de imagens próprias à área do conhecimento psiquiátrico. Apela para a noção de comportamento paranoico. Para tanto, o Heitor Carrilho cita Freud. Mas nesse sentido, não se resume apenas a discursos acadêmicos. Ele acaba também recorrendo a imagens provenientes dos jornais da época. Ele insiste na natureza sexual dos crimes, motivação que há muito já havia sido descartada pelos laudos das autópsias e mesmo pelo próprio processo criminal. O laudo de Heitor Carrilho, apesar de se alegar distante do senso comum sobre o caso, acaba recorrendo a ele em diferentes momentos. O pressuposto de crime sexual organiza toda a estrutura do laudo. Mesmo a imagem do livro As Revelações do Príncipe do Fogo é apontada como indício nesse sentido. A imagem da capa, que não foi escolhida por Febrônio, mas pelo próprio editor da papelaria e tipografia Monteiro e Borelli, responsável pela impressão, como indicado em depoimento no processo criminal. Em relação ao conteúdo do livro, Heitor Carrilho defende que, abre aspas, não é possível entendê-lo, tal repositório de ideias absurdas e disparatadas que ele é. Para justificar essa ideia de que o livro do Febrônio é incompreensível e meramente delirante, o Heitor Carrilho transcreve 2 trechos dele no laudo. Algumas frases da primeira página e outras da última página do livro. São exatamente as frases que o jornal Gazeta de Notícias publicou em 4 de setembro e que serviram para a mesma conclusão, de que não há sentido algum no livro, apenas um amontoado de ideias desconexas. Ao que parece, o laudo psiquiátrico parte de um pressuposto de crime sexual e, para tanto, parte exatamente dos mesmos argumentos veiculados pelos periódicos do Rio de Janeiro. E mais, mesmo defendendo que o livro é desconexo e sem sentido, em outra altura do mesmo laudo, afirma que o Revelações do Príncipe do Fogo é um indicativo da perversão sexual de Febrônio. É como se o laudo, apesar de tratar de Febrônio, trata dele de uma forma desenraizada. Ele é reduzido a um conjunto de pressupostos que transcendem sua própria trajetória e suas imagens pessoais. O laudo se vale amplamente das noções articuladas pelos jornais da época, e a elas agrega citações acadêmicas de outros autores. Um exemplo disso é a defesa por Heitor Carrilho de que Febrônio se enquadraria no 4º grupo psiquiátrico proposto por Kraepelin, composto por sujeitos que apresentam perversões sexuais. Uma citação acadêmica colocada de modo a justificar o que já era encampado pelo Gazeta de Notícias. Soterrado por essas outras imagens, Febrônio parece desaparecer no laudo, assim como desaparecia em meio aos jornais.
ele é substituído por um outro determinado pela autoridade médica. A conclusão de Heitor Carrilho é de que Febrônio apresentaria um quadro de esquizofrenia propensa à violência sexual. No fim das contas, o seu comportamento seria fruto de uma dissociação fundamentalmente fisiológica e, por isso, deveria ser internado no manicômio judiciário do Rio de Janeiro. O juiz Ari de Azevedo, diante das conclusões do laudo, decidiu por não submeter Febrônio ao tribunal do júri. Segundo ele, a legitimidade sobre a deliberação sobre o futuro de Febrônio caberia à autoridade médica, em especial Heitor Carrilho. Em outras palavras, declara Febrônio inimputável. Por não ter consciência dos seus próprios atos, não caberia à justiça estipular uma pena, mas sim à medicina encaminhar o seu processo. Legitima o saber médico em detrimento da autoridade jurídica. Em 6 de junho de 1929, depois de um longo processo, Febrônio é transferido da casa de detenção, que é regida pelo saber jurídico, para o manicômio judiciário do Rio de Janeiro, em definitivo, onde ele vai ser submetido ao saber médico. Essa transferência significa mais do que apenas a mudança de instituição. É também a mudança daquele que deteria o poder de definir quem ele, Febrônio, era. A competência passaria do juiz Ari de Azevedo para o médico Heitor Carrilho. Febrônio se tornaria o primeiro interno do manicômio judiciário do Rio de Janeiro. E lá permanecia por algum tempo, como a gente vai ver no próximo episódio.